E aí, qual é? Vamos lá, vocês sabem o que é hoje? Vídeo de lore! Mais especificamente, outra lore relativamente confusa, adivinha onde? Hololive M. Eu realmente queria entender o porquê a Hololive americana resolve fazer tanta lore bem confusa, mas eu não sei o porquê, então vamos só seguir em frente. Vamos lá, primeiramente, contexto. A Hololive Advent é a Gen 3 da Hololive americana. Tá, eu sei, na verdade é Hololive English, porque não é só Estados Unidos. Então os países que falam inglês, isso é bem mais Estados Unidos. Tem, por exemplo, Austrália, Reino Unido e vários outros países também por aí do mundo que falam inglês. Afinal de contas, sim, o inglês é uma das línguas faladas do mundo, então, meio que muita gente fala esse idioma. Seja pessoa nativa ou, como é o meu caso, alguém que aprendeu depois. Então é por isso que é Hololive English, não Hololive americana, porque English é mais amplo, por assim dizer. Mas ok, essa foi uma tangente relativamente longa, vamos voltar pro que importa aqui, que é a lore delas. E o resumo básico é, elas são 5 criminosas punidas pelos deuses que estão presas em uma prisão multiversal. Se você entendeu alguma coisa do que eu disse agora há pouco, parabéns, você tá no nível de nerdice muito alto. Mas vamos lá, o básico é o seguinte, essas 5 foram punidas pelos deuses por terem habilidades extremamente absurdas e quebradas, ou causar problemas muito grandes para eles. E vale citar, eu fiz um vídeo antes sobre a Hololive segunda geração, que é a Conceal, que também mexe com deuses. Já que na Conceal temos os 4 deuses criadores que criaram as encarnações e os conceitos. Então sim, no Hololive verso, deuses existem. Porém, ao que tudo indica, não foram esses 4 deuses que puniram a galera da Advent. Porque também é deixado meio que explícito que também existem outros deuses além dos 4 criadores nesse Holoverso. Por exemplo, a Sana carregava o Yatagarasu, que em vários lugares é o deus do sol, e ainda assim ele não é parte dos 4 deuses criadores. Mesmo ele sendo o deus do sol, que é meio que uma figura importante, sabe? O sol, em várias mitologias, geralmente é um deus relevante. Ou um X9 cagueta desgraçado, como é o caso do Hélio. Quem conhece mitologia grega sabe que o Hélio é o maior X9 daquela mitologia. Ele já X9 Zeus, já X9 Hades, já X9 Poseidon, já X9 Afrodite e o Ares, X9 geral já. Então, tirando a mitologia grega, onde ele é o X9 desgraçado, em geral, o Sol é um deus sim muito relevante. Então sim, o Yatagarasu prova que no Holoverso os deuses menores existem, não são só os 4 criadores. E foi possivelmente alguns desses que prenderam de fato a Advent. Tudo bem que uma delas dá um plot hole gigantesco falando que não, na verdade quem prendeu elas foram os humanos e não os deuses. Mas eu já chego na... Então começaram as debuts e a primeira debutada entre elas foi a Shiori Novella. E bom, sua história basicamente fala que ela tem acesso a um lugar que reúne toda a informação de todos os universos. Então basicamente ela tem acesso ao banco de dados do multiverso, que é uma coisa assim bem absurda. Tanto é que por causa disso ela sabe sim de muita coisa, inclusive da história das outras. Porque assim, quem narra todas as histórias sempre é a Shiori. E todas começam com um livro abrindo e sendo folheado, ou seja, basicamente a Shiori pegando e folheando os livros, para assim ter a informação que ela precisa sobre a pessoa em questão. Também vale citar que ela foi presa justamente por ter acesso a esse conteúdo proibido. Porque assim, esse conhecimento é uma coisa que apenas os deuses deveriam ter acesso, e não uma humana normal, como é o caso da Shiori. Mas aí que tá, como então ela conseguiu acesso a esse banco de dados? E bom, basicamente, uma colega dela acabou falecendo, deu a ela uma marca-página proibido que lhe dá acesso a esse lugar. Assim, não é muito bem explicado quem era essa amiga barra mestra dela, só sabemos que ela tem acesso a esse lugar. E quando ela morreu, coisa também não sabemos como aconteceu, ela deu acesso a Shiori para esse lugar. O problema, como eu falei antes, é que esse lugar não deve ser acessado por humanos, então, ela ter acesso a esse lugar é meio complicado, foi o motivo de por que os deuses foram lá e prenderam ela. Afinal, como eu falei antes, alguém com esse conhecimento não pode existir, especialmente um humano. Então eles foram lá e selaram ela no lugar mais complicado possível. Porque assim, ela não foi só presa, ela foi presa e selada para dificultar ao máximo a fuga dela. Já que, na visão dos deuses, a Shiori é, em teoria, a mais perigosa de todas da Hololive Advent, já que ela tem acesso a basicamente conhecimento infinito. E assim, não vou mentir não, mas de certa forma sim, eles estavam certos, porque ele conseguiu fazer a fuga toda
foi a Shiori. Foi ela quem arquitetou a fuga e soube melhor como usar cada um dos membros da Advent para conseguir de fato escapar da prisão. Então, se as outras fugiram também, foi por causa que a Shiori pensou em como executar e fazer essa fuga bem feita. Então, certamente sim, os deuses tinham muito motivo por que temer ela. E o mesmo vale para a próxima, Kouseki Bijo. Um serzinho pequeno e caótico que também é conhecido por spamar memes sem parar que nem um caos. Para vocês entenderem, essa foi a primeira aparição dela no debut. Sim, ela é um Sigma. Ela é o emotezinho de Moa. Não questionem. Mas agora falando sério, na lore, a Bibo é basicamente a encarnação das emoções forjadas como se fosse uma joia. Tanto é que esse é o título dela, a Jewel of Emotion, a joia da emoção. Ela representa e é a encarnação de todas as emoções que existem no multiverso. E ela não só representa e é, como ela também pode causar a manifestação das emoções em outras pessoas. Tanto é que sim, estar perto dela causa uma certa emoção esquisita, variando entre muita felicidade ou muita raiva. Tanto que no mundo dela, ela causou uma guerra entre pessoas que queriam ter ela pra si. Afinal, esse poder, obviamente, é um poder muito bom de se ter. E digamos que ela não tem controle sobre isso, ela não pode parar essa habilidade, ela tá sempre usando ela sem querer. Isso faz com que, por ela somente existir, ela cause problemas emocionais às pessoas próximas a ela, causando sempre caos e confusão pra onde quer que ela vá, o que é uma situação bem complicada de se viver e existir assim. E por ter esse poder caótico problemático, foi motivo de por que ela foi presa e selada. E sabe, enquanto a Shiori foi mais sagrada dos deuses, porque não queria alguém tivesse conhecimento que eles tinham, o caso da Bibo é bem mais um caso compreensível, sabe? Ela, por si só, por ser como é um problema para o mundo. Não importa para onde ela vá ou o que ela faça, ela tem esse problema para todo mundo que estiver ao redor dela. Sim, obviamente não é culpa dela, mas não muda o fato que sim, a existência dela para as pessoas ao redor dela é um problema. Então faz sentido de por que os deuses selaram ela. Apesar de você poder falar que não foi a coisa mais correta de fazer, pessoalmente não foi, mas foi uma resposta compreensível. Porque era ou selar ela, ou esperar Deus sabe quando até ela conseguir manipular o poder dela corretamente e conseguir manter esse controle, o que talvez nunca acontecesse. Então, apesar de ser uma resposta meio ruim e muito agressiva, foi a resposta que eles tiveram para tentar resolver esse problema. E bom, obviamente ela também ajudou na fuga da prisão, usando seus poderes para atordoar e confundir os guardas, dando assim abertura para as outras libertarem a Shiori e depois conseguirem fugir juntas. Então sim, ela foi uma parte bem importante do plano. E atualmente é a mini rainha dos memes da Hololive, porque toda hora lança um meme novo e cada vez mais caótico, então fazer o quê? E em seguida temos Nerissa Ravencroft, também conhecida como o demônio da música, ou como os americanos chamaram ela, o demônio da sopa. Motivo disso foi porque no dia que ela aparece, a palavra sound estava meio que bloqueada por ela. Então a galera, por meme, começou a chamar ela de demônio da sopa, e não o demônio do som, mas todo mundo sabia que sim, era o demônio do som, obviamente. E no caso, a história dela é bem similar ao caso da Bijo, ela também era um problema para a realidade onde ela existia. Motivo disso, sua música mágica. Com sua música, a Nerissa é capaz de controlar, confundir e iludir as pessoas. E assim como a Bijo, adivinha só, ela também não controla muito bem isso, porque assim, ela ama cantar, ama muito cantar, mas sempre que canta, ela causa confusão. E assim, ela não gosta de causar confusão, machucar as pessoas, ela só quer cantar porque ela ama fazer isso. Mas fazendo isso, ela machuca as pessoas, deixa elas com problemas. Então sim, ela é um problema. Se ela não cantasse, seria ok, porém sim, ela ama cantar, então não tem muito o que fazer. Tipo, novamente, assim como a Bijo, eu acho que dá pra ter uma resolução melhor do que prender ela, mas os deuses foram bem cruéis com ela, até mais do que com a Bijo. Porque assim, a Nerissa não controla os poderes dela, mas ela pode controlar onde e quando ela vai cantar, pra evitar ao máximo que pessoas ouçam. Então dá pra conter melhor os danos dela, não é uma coisa tipo assim, um problema extremamente grandioso que tem que ser feito e parado urgentemente, não. Dá pra conter mais os danos dela. Mas o que os deuses fizeram? Pegaram ela, quebraram o chifre dela pra tirar o poder dela e depois jogaram na prisão. Desnecessário é a palavra adequada pra isso. Tipo, dava pra fazer de uma maneira pacífica? Dava, mas eles escolheram a violência, então foi meio babaca da parte deles. Quer dizer, também foi com a Shiori e com a Bijo. Pelo menos com a Bijo conseguiu uma razão mais sólida. Com a Shiori foi mais, tamo com medo. Agora com a Nerissa foi só babaquice. Porque assim, dá pra conversar e resolver na boa. Não precisava quebrar o chifre dela, esconder em um lugar aleatório e depois prender a coitada. Assim, me parece só um pouquinho exagerado, sabe? Só um tiquinho assim. Sem falar que, sem o chifre, o poder dela diminui. Ou seja, a habilidade dela, que é o problema real dela, desaparece. Ou seja, fizeram isso por pura sacanagem. Que arrombados!
Mas ok, na prisão ela também, obviamente, ajudou com a fuga, sendo responsável por libertar a Shiori e também por ser uma atacante mais agressiva do grupo. Já que, apesar de não ter seu poder musical no máximo, ela tem uma habilidade musical bem poderosa e também é bem forte fisicamente e com poder mágico também. Então, enquanto a Bidio foi uma distração e catalisador do caos, a Nerissa foi bem mais uma coisa mais ativa de dar porrada e libertar as pessoas, tendo um papel bem crucial e importante no plano da Shiori, especialmente para libertá-la. E para fechar, temos aqui as gêmeas Fuawa e Mokoko Abisgard, também conhecidas como as gêmeas Fuamoko. E as duas são cães guardiãs do inferno, uma referência à mitologia japonesa, no caso aos Komaino, criaturas conhecidas por guardarem os portões de casas e templos importantes, sempre andando em pares e tendo pequenas diferenças entre si. E vale citar, as duas também têm um pet /mestre, que é o Pero, e com ele temos assim 3 cachorros, ou seja, uma referência bem clara ao cão Cerberus, o cão de 3 cabeças. Mas o Pero é só o mascote protetor delas, fora isso ele é bem dane-se. E vamos lá, por que as duas foram presas? Ironicamente, não é porque elas são poderosas ou caóticas, igual a Bibo ou a Nerissa. E elas também não têm conhecimento ou poder oculto problemático. Na verdade, são bem normais, criaturas que existem no mundo por aí e são seres normais de existir. Então, por que as duas foram presas? Bom, vamos começar do início. As duas foram criadas para ser cães guardiãs do inferno. E pelo que tudo indica, essa espécie tem a mania e o desejo de procurar uma coisa para proteger. Não à toa, elas são cães guardiãs. Elas têm que proteger alguma coisa e guardar essa coisa. E, quando jovem/criança, elas não tinham o que proteger de fato. Então, elas vagavam pelo mundo sem saber o que fazer, só andando por aí tentando buscar algo para conseguir proteger. E no meio da jornada, acabaram cedendo para o instinto primitivo delas de quererem brincar. Ou que, né, se você tem cachorro, tá muito bem que umas horas dão louco, fazem umas coisas insanas porque querem brincar do nada. Então, assim, eu entendo muito bem o porquê do nada elas deram um ataque de piripipi nessas loucuras. É compreensível. Mas, o que é brincadeira para alguns, para outros, é apenas confusão no comportamento. Então, depois de causarem o caos em algumas cidades, elas foram presas pelos humanos e então mandadas para a prisão multiversal. E vale lembrar aqui 2 coisas. Primeiro, elas foram presas pelos humanos. Diferente das outras, em que os deuses foram lá e prenderam elas, com as duas foram os humanos. Isso quer dizer também que os humanos têm acesso a poder prender pessoas numa prisão multiversal dos deuses. Então os humanos na realidade realmente eram seres bem insanos. Mas isso faz sentido, porque, como sabemos, os humanos no Holoverso já deram origem a um aspecto próprio. Como eu falei nesse vídeo aqui, a Mumei é o aspecto da civilização, e ela nasceu dos humanos, não de um aspecto divino ou coisa do tipo, ela nasceu de uma coisa humana. Então, o que tudo indica, sim, no Holoverse, os humanos são seres bem poderosos. Mas sim, também dá para dizer que foi os humanos também prenderem as duas. Assim como sabemos, para os cães guardiões do inferno, elas são classificadas como filhotes, ou seja, são apenas crianças/adolescentes. Então, em teoria, daria sim para ensinar elas a se comportarem melhor e não agirem como crianças agitadas. Ou também era só cuidar e brincar com elas, afinal tem que só gastar energia, afinal são cachorrinhas agitadas. Não precisava prender e mandar para uma prisão multiversal, acho que foi um pouquinho de exagero, mas tá tudo bem, eu entendo porque são só humanos. Não são deuses absurdos, são humanos normais com uma tecnologia extremamente avançada, mas ainda assim humanos normais. Então faz sentido sim eles agirem dessa forma. Ainda assim, foi uma sacanagem com elas, mas fazer o quê? Mas pelo menos a prisão delas foi sim muito boa. Afinal, nela tínhamos vários mangás e jogos onde elas ficaram jogando basicamente durante anos. Então foi meio que uma prisão pra meio que fazer o que elas queriam, poder brincar e se divertir lá dentro. Então não foi uma coisa tão ruim quanto poderia ter sido. O que mostra nesse mundo sim, os humanos são mais gentis do que os deuses. Que vamos lembrar, selaram a Shiori, prenderam a Bibo sem explicar o porquê e quebraram o chifre da Nerissa e depois prenderam ela. Com as gêmeas, os humanos só colocaram na prisão como um jogo e mangá e deixaram lá quieto na prisão multiversal. Foi uma coisa bem mais tranquila. Mas sim, elas também quiseram fugir e ajudaram na fuga, afinal elas queriam brincar lá fora. E na fuga, elas distraíram e atormentaram os guardas, basicamente brincaram com eles. E não temos certeza, mas talvez foram elas ou talvez a Bidio as primeiras que escaparam. O que sabemos é que as 3 restantes primeiras escaparam para começar a confusão para assim conseguir libertar tanto a Nerissa quanto a Shiori. E depois que assim estavam libertas, foi bem fácil escapar da prisão e irem para qualquer mundo que ela bem entendesse, então foi bem simples para elas fugirem. E o bom é que tem uma pequena animação sobre a fuga e também tem uma animação da, por assim dizer, fuga da fuga. Que é basicamente o que elas fizeram depois que fugiram da prisão, que elas basicamente pegaram um carro e foram o mais longe possível dela, o que é uma música bem legal, então se puderem, deem uma olhada, é bem bacana mesmo. Mas bem, essa foi a lore da Advent e por hoje, bom, isso é só. E lembrando sempre, agora temos membros, então por favor, se você quiser e puder,
ajuda aqui embaixo com os membros, vai ser muito bom. Eu não tô oferecendo muita coisa, na verdade, só tô oferecendo pra quando tiver mais membros o bastante pra valer a pena ter umas lives de terça e só isso. Uma live de terça, mas talvez no futuro tenha mais coisa. Então, se você puder e quiser, se inscreve aí, ajuda bastante o canal. Valeu! Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco o conteúdo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes, se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!